Olá, youtubers da Agência Laranja. A gente está começando mais um InovasCast, que você já sabe, é o seu conteúdo para além do Inovas. Aquele momento que você estiver no trânsito, em algum momento na sua casa, lá é o momento de você consumir esse conteúdo que é feito exclusivamente para você. Eu sou Andréa Martins, sou do time de comunicação da Agência Laranja. Sou uma mulher branca, de cabelos longos e loiros, e visto hoje um vestido azul aqui na paleta do Uniclass. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema super relevante e muito bacana aqui na vida dos nossos clientes. A gente está adorando receber vocês aqui todos os dias no nosso podcast e é muito interessante saber como que vocês têm conduzido essa conversa para além do InovasCast, no Inovas, nos comentários. Então todas as vezes a gente está olhando e consumindo também as informações que vocês trazem para a gente. Isso nos ajuda a trazer conteúdos cada vez mais relevantes e profundos aqui para gerar repertório para todo o nosso time da Agência Laranja. Então, para começar, antes da gente apresentar aqui o nosso time de youtubers também que fazem parte dessa mesa, eu quero fazer uma pergunta. Qual que é o melhor momento para realizar um sonho? Porque acho que a primeira parte de conquistar algo é, de fato, sonhar. Então, para isso, para a gente falar de realização de sonhos e conquista de bens, falando de aquisição de bens, a gente está aqui hoje com um time muito especial, formado aqui pelo França, que é nosso líder aqui de planejamento e com esse olhar aqui para aquisição de bens. Então, seja muito bem-vindo, França. Muito obrigado, Andréa. Prazer estar aqui com você também. Me chamo França, como você mesmo disse, né? Eu sou um homem de cabelos grisalhos, cor parda, tenho um óculos grande, azul, e estou vestindo aqui uma camisa azul marinho. Prazer enorme estar aqui com vocês. E aproveitando já sobre o processo da pergunta, eu acho que é hora de realizar o sonho todos os dias, né? É hoje. Eu acho que a gente tem que buscar, de certa forma, ser feliz e buscar essa realização dos sonhos. E a gente vai debater um pouco mais aqui ao longo do nosso podcast sobre as formas de conseguir fazê-lo e a melhor maneira de conquistar estes sonhos. Que legal, muito bom. Seja bem-vinda, França. Além do França, a gente tem aqui a nossa querida Nina, assim como França, a gente conhece também carinhosamente como França. Nina, seja bem-vinda. Obrigada, então. Olá, pessoal. Eu sou a Nina, sou GGA de uma agência laranja lá no Rio Grande do Sul. Estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Andréia, obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, cabelos pelos ombros, loiro, e estou hoje com um macacão laranja aí para formar a paleta de cores do Itaú. Muito bom, muito legal essa diversidade. Além das cores, a gente tem sotaques aqui que se misturam, né? Então, muito bom ter a Nina aqui representando o Sul. O França, apesar de estar em São Paulo, também traz um sotaque com um toque do Nordeste aqui para brilhantar o nosso bate-papo. Então, para a gente começar, França, conta para a gente um pouco do nosso cenário aqui para aquisição de bens. E quando a gente fala de aquisição de bens, a gente já pensa aqui na casa própria, no carro, né? Nas possibilidades que o cliente tem de adquirir patrimônio, de construir patrimônio. Então, conta um pouco pra gente de cenário aqui Brasil em relação a toda essa conquista de patrimônio. O brasileiro, assim como acho que a grande massa mundial, tem sempre um desejo muito forte de conquistar a sua casa, de conquistar o seu carro e poder ter uma vida melhor do ponto de vista de conforto, locomoção e tudo isso. Isso vem sendo acompanhado e visto por todos os mercados. Então, quando a gente olha o mercado automotivo, ele cresce a uma taxa super elevada. O último ano, o mercado automotivo cresceu 35%. Quando a gente olha o mercado de crédito imobiliário também vem crescendo bastante. O Itaú está fazendo um papel relevante nesse setor, inclusive recentemente aqui atingindo um papel cada vez maior na sociedade com uma carteira super ampla de crédito para imóveis e também o mercado de consórcio que está crescendo a uma taxa de 25% ao ano nos últimos 5 anos. Então, isso demonstra o quanto a população brasileira vem buscando cada vez mais isso, e esse sonho eu acho que tende a aumentar cada vez mais porque o acesso a esse tipo de crédito ele está ficando cada vez mais frequente e comum, o que possibilita que diversas outras pessoas possam também embarcar nessa jornada de adquirir sua casa
e adquirir seu veículo, né? E só para concluir o nosso posicionamento como banco e como marca, a gente entende que a gente tem que estar próximo dos nossos clientes, buscando esse apoio com base nos projetos que cada um tem, e a gente se programa com os produtos para atender essas necessidades dos clientes, que a gente poderia dividir entre 2 steps, né? Um que é um cliente planejador, que supostamente ele já imagina o que ele vai comprar e ele começa a se planejar por isso, e o consórcio é um excelente produto que pode trazer essa oportunidade. E, por fim, o cliente um pouco mais imediatista, que ele busca um financiamento e ele pode ter o financiamento do imóvel ou financiamento de veículos. Muito bom, acho que você já deu algumas dicas aqui de quais as opções disponíveis que a gente tem aqui no banco, né, para ofertar para o nosso cliente, mas mais do que nunca, olhar a necessidade desse cliente, o perfil dele, de como que a gente pode ser aqui um canal para proporcionar essa realização de sonhos. Mas, Nina, conta pra gente como que isso se dá na prática, quando o cliente chega lá na agência, como que é o desenrolar disso, como que é o atendimento para esse cliente, que muitas vezes chega lá sem saber que deseja realizar um sonho, né? Exatamente, Andréia. Até eu iria colocar, porque existem momentos distintos, né, do posicionamento do cliente. E eu acho que quando ele tem essa ideia já formada da realização do sonho, talvez seja um momento menos desafiador para nós, quanto gestores financeiros, porque ele já tomou uma decisão, né? E aí, como França trouxe, o atendimento vai ser mais rápido, ele vai caber para um financiamento. E nós, como youtubers lá na ponta, eu acho que o grande diferencial é a gente ter agilidade no processo, né? Então, dominar a ferramenta do banco, tanto pelo app, né, mobile, pelo sistema da agência, e trazer essa experiência de uma forma a encantar pela agilidade, pela segurança. Mas tem outros momentos, né? Eu acho que boa parte dos clientes, quando chega na agência, o nosso desafio é justamente trazer essa consciência para ele. A gente há pouco tempo fez aí a virada do ano, né? De 2024 para 2025, e as pessoas costumam fazer vários planejamentos, né? Objetivos, metas, e aí a gente percebe que ao longo do ano, esses objetivos eles vão caindo por terra, né? Então, o nosso papel lá na agência, eu acredito que é muito de extrair isso, essa consciência do cliente, e fazer com que ele tenha um posicionamento dentro de uma possibilidade financeira de ter um planejamento, sim, aí para realizar o sonho, né? Que pode ser um imóvel, enfim, até como renda, são várias possibilidades. E eu diria que teria um terceiro momento que o cliente ele não está satisfeito, talvez, com a vida dele financeira naquele momento, quer fazer alguma mudança, mas ele não tem consciência disso. Também um pouco do segundo, né? Eu até tenho um case, não sei se posso comentar. A gente adora case, conta pra gente. Então, nós tivemos um caso de um cliente na agência que ele trabalhava numa multinacional e fizemos uma pergunta provocativa, que eu acho que isso é muito importante, a gente ser provocativo, né? Como que ele se viria daqui 10 anos, né? Se ele se via na mesma empresa, se ele estava projetando esse encarreiramento nessa empresa. E ele disse que ele não gostaria de estar na mesma empresa. Ok, então como que você está se planejando para isso? Não pensei sobre isso. Bom, a gente tem como te ajudar aí na questão da carta de crédito para, de repente, dentro da tua capacidade financeira que ele tinha, né? A gente já tinha analisado o perfil dele. E você pode ter, depois da contemplação, adquirir o imóvel e pagar a parcela com o próprio valor de aluguel, né? E assim você vai adquirindo outras cartas, daqui 10 anos você tem uma renda passiva e te dá mais liberdade aí de uma opção de outro segmento no mercado, enfim, né? Dá mais liberdade de escolha. E aí ele acabou fechando, ficou muito feliz. É difícil o fechamento assim na hora que a gente oferece, geralmente as pessoas amadurecem um pouco mais a ideia, mas eu acredito que o papel nosso de ser provocativo faz as pessoas terem uma reflexão diferente e mais possibilidade de reversão no final. Que legal. É mais do que ajudar o cliente a identificar o seu sonho, mas torná-los reais, né? Como que a gente pode aqui viabilizar esse sonho? E França, conta um pouco pra gente assim, sobre essas modalidades que a gente tem dentro do banco hoje, quais são as opções disponíveis para ajudar o cliente e sempre olhando para esse viés de necessidade, qual a necessidade do cliente hoje? Esse eu acho que é uma das questões mais relevantes que a gente precisa compreender de cada um dos nossos clientes. Especialmente qual é o seu planejamento de futuro, né? Isso que a Nina trouxe eu acho que é super relevante. Existem vários tipos de sonho, né? Você pode ter o sonho, como a gente citou aqui, da casa e do carro para uma utilização, mas você pode ter outros
tipos de planejamento, que é o planejamento de investimento, o planejamento da construção de patrimônio para que você construa uma renda previdenciária, diversas empresas também, não só as pessoas de natureza física, mas pessoas de natureza jurídica também, de alguma forma ela precisa construir algumas das questões que são relevantes para o seu crescimento, seja expansão, compra de alguns imóveis, compra de caminhões e uma série de outras coisas. O nosso papel aqui é compreender um pouco disso e demonstrar para o cliente, de uma forma financeira, que um planejamento prévio pode ajudar bastante aqui nesse processo, né? Então, se a gente pudesse fazer uma comparação muito clara, o consórcio, durante muitos anos no passado, ele foi visto como algo para baixa renda. Hoje, isso no mercado já está claro que é um mito, mas boa parte da população ainda não tem conhecimento disso. A grande prova é que a gente já tem clientes de forma muito estruturada, comprando cotas de valores muito expressivo para que eles possam realizar esse planejamento. A principal vantagem de vocês planejar comprando um consórcio, por exemplo, ele está muito ligado a você ter uma despesa para isso muito menor e aproveitar as oportunidades de mercado. Então, só como exemplo, se você pega a taxa de administração de um consórcio e divide por um prazo alongado, né, 100 meses, 200 meses, do que a gente encontra aí muitas vezes no mercado, você tem um valor muito baixo, na ordem de 0,20, 0,30 ao mês, o que se demonstra que você tem uma capacidade muitas vezes de deixar uma parte do teu recurso aplicado e fazer investimentos dessa natureza. O exemplo que a Nina trouxe é um dos grandes exemplos que acontecem, mas são inúmeros. A gente tem vários casos aqui de clientes que eventualmente tinha desejo de fazer alguns investimentos e ia retirar 100% da sua aplicação para isso e foram convencidos, né, por uma compreensão clara do quanto poderia ter oportunidade de fazer isso de maneira planejada, comprando um consórcio, dando um lance e o restante desse dinheiro de uma maneira muito mais barata em longo prazo, né? Acho que teve até um caso também, só para concluir, que eu acho que ele é relevante, trazendo um pouco agora para a pessoa física. Imagina que muitas pessoas compram imóveis na planta. Isso é uma característica natural no Brasil. Quando você compra um imóvel na planta, você automaticamente está saindo dali com um pedaço de papel e alguém vai construir esse imóvel numa linha temporal. Várias coisas até esse imóvel estar construído podem acontecer na sua vida. Você pode mudar de emprego, a empresa pode ter outra localidade e aquele imóvel que eventualmente te atenderia pode ser que ele não te atenda mais. Você fica preso a isso, né? Então, de alguma forma, se você faz da mesma maneira, mas comprando um consórcio, por exemplo, ao final desse período você vai dar seu lance, FGTS, seja lá como você vai adquirir esse restante aqui do processo para dar o lance, mas você tem uma carta de crédito que você poderia comprar qualquer imóvel em qualquer lugar. Então, é algo muito semelhante, mas quando a gente começa a compreender que isso pode ser uma solução que te dá mais liberdade de acordo com o teu futuro, isso traz um desprendimento, eu diria, uma libertação para os nossos clientes. Uhum. E acho que tem uma questão também de paradigmas, né? Que a gente precisa quebrar de fato, e a Nina trouxe um ponto importante aqui de colocar na mesa as opções para o cliente, né? Entender a necessidade dele, trazer ele pro momento aqui de como que a gente se planeja e pensa no futuro, principalmente. Mas acho que você trouxe um ponto importante dessa quebra de paradigmas, de desmistificar conceitos também, né? A gente ouviu aqui falando de consórcio, de carta de crédito, é muito mais do que uma nomenclatura, né? É um conceito importante que a gente precisa ter, enraizado. Então, os youtubers lá na rede de agências precisam, nós todos, né, como youtubers, precisamos ter bem claro quais são essas opções e como que a gente pode servir o cliente de acordo com a sua necessidade, né? Nina, conta pra gente como que é lá no dia a dia, que eu acho que deve ser uma das sensações mais maravilhosas, você ajudar alguém ali a realizar um sonho, a conquistar um bem. Como que tem sido isso para você ao longo desses anos aqui na rede de agências? Eu acho que é muito satisfatório para a gente que está ali na ponta, principalmente quando a gente desenvolve essa consciência no cliente que ele pode, né? Eu já tive pessoas que, fora da agência, eu estava num restaurante e veio me agradecer pela oportunidade de estar mostrando que ela poderia ter o consórcio, porque ela conseguiu adquirir o imóvel que ela
que ela tanto queria, né? Então, eu acho que a gente atender a necessidade e envolver um sonho e não só se colocar como venda de um produto, e sim venda de um sonho, de uma conquista, de um aumento de patrimônio, isso é muito satisfatório, com certeza. Que legal. Vocês vão ver aqui nos episódios anteriores que uma das participantes, a Débora, fala de que muitas vezes aquele imóvel, aquele bem que o cliente vai adquirir, talvez seja o único e o primeiro da vida dele, né? E a gente fez parte disso. Acho que é muito gratificante viver esse momento também, né? E outra coisa importante, hoje nós temos dentro do produto de consórcio o produto de imóvel com parcela reduzida. Então, até que você receba esta carta de crédito, você tem uma parcela mais suave para o pagamento. Então, você tem a possibilidade de adquirir uma carta mais alta, mas no início, na parte inicial desse planejamento, você vai pagando uma parcela menor. Isso também foi muito bem aceito pelo mercado, né? Depois que a gente lançou esse produto, os clientes aderiram de uma maneira muito mais atraente, eu diria, porque você reduz o compromisso inicial enquanto você ainda está na etapa de planejamento, e assim que você recebe a sua carta de crédito, você define o quanto você gostaria de fazer o pagamento restante, né? Se você mantém o tamanho da parcela ou se você aumenta a parcela recebendo mais crédito. Isso foi muito bem aceito e é relevante para um processo de investimento. Às vezes a gente está olhando para esta solução de uma maneira muito específica para um cliente que, como a Nina trouxe, eventualmente já chegou, nos perguntou sobre a compra de uma casa ou de um carro. Mas é super relevante que a gente comece, em todas as conversas que a gente tem com os nossos clientes, perguntar sobre essa lógica do planejamento financeiro futuro, né? Como é que você se vê daqui a um tempo, como a Nina bem trouxe. Isso vai trazer a possibilidade de você abrir a cabeça no sentido de entregar mais informação para estes clientes. E por incrível que pareça, às vezes a gente pega clientes que são investidores, clientes que têm um nível de conhecimento relevante sobre investimento, mas desconhece a lógica do quando um consórcio, por exemplo, de maneira bem planejada, pode ser um dos melhores investimentos a acontecer aqui sobre a ótica de oportunidade de capital futura, tá? Legal. Você sabe que eu sou uma eterna curiosa, então os finais de semana eu fico ali pesquisando, dando uma olhada na concorrência. Esses dias eu fui simular um consórcio na concorrência para ver como que estava a experiência. E simulei com a gente também. É assim, e a minha experiência pessoal é infinita, a forma como a gente aborda o cliente, assim, é incomparável, na verdade, a forma como a gente aborda o cliente e como que a gente tem respostas, inclusive, aos finais de semana. Então, acho que a gente tem diferenciais competitivos enormes, assim, queria que vocês contassem um pouco disso pra gente, assim, porque não é mais só o atendimento ali com o gerente, que acho que é super relevante a gente ter essa possibilidade. Nós somos, de fato, full bank, aqui temos todas as soluções em todos os canais, mas a gente também tem atendimento nos canais digitais, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre esses grandes diferenciais que a gente tem e também sobre as opções de atendimento que o cliente tem disponível. Então, na agência a gente percebe um crescimento de adesão aos aplicativos, inclusive de uma faixa etária que talvez a gente não imaginaria antes que usufruiria dessa tecnologia, né? Então, eu acho que o Itaú, ele já é muito intuitivo, a navegação é muito facilitada e a gente percebe que essas pessoas que vêm trazendo essas dúvidas, elas já entraram no aplicativo, né? E elas vêm para tirar a dúvida de alguns detalhes que elas gostariam de saber mais profundamente, mas a gente percebe que não existe mais uma faixa etária. A gente não pode dizer que um aposentado na agência, ele não olha o aplicativo, porque ele olha. E passou a ser até uma distração, né? Não olha mais só o TikTok, olha o aplicativo do Itaú. Ele mexe lá, ele vai na agência, ele questiona. Então, acredito que dentre o mercado, o aplicativo do Itaú é um dos mais intuitivos, assim, e faz com que cresça, assim, a adesão cada vez mais. Esse é um desafio importante que a gente ainda tem pela frente. O universo digital ele está cada vez mais ampliado. Nós temos, de fato, uma força de gerentes que são consultores dos nossos clientes e ela é extremamente relevante para a gente, mas como o digital pode contribuir nessa jornada? Isso é o que a gente vem discutindo e debatendo diariamente sobre isso, né? E principalmente nesse olhar necessidade e não no olhar de produto. Então, a compreensão disso para começar a construir
plataformas, canais digitais onde os nossos clientes estão, que esse também é outro fator importante, né? A gente precisa estar onde os nossos clientes estão. O Super App, por exemplo, é um bom exemplo disso. Então, construir uma jornada entendível, uma jornada que o cliente compreenda que, de fato, esse produto pode contribuir com ele. Esse é um grande desafio que a gente tem. A gente tem trabalhado cada vez mais com esse propósito. Para isso, a gente tem feito uma série... Você fala uma palavra bonita, né? É o discovery, né? Mas, na verdade, a gente vai buscar fazer descobrimento aqui do fato, que é ouvir clientes, compreender como eles observam o produto para trabalhar isso que você trouxe, que é desmistificar alguns produtos para deixar ele cada vez mais atraente para o cliente de acordo com a sua necessidade. O digital acho que é uma peça super importante para o futuro e para o momento, né? Especialmente porque a gente enxerga esse movimento dos clientes. Todo mundo está super conectado, passa mais tempo no celular do que fazendo muitas outras coisas na vida. Então, é importante que a gente esteja ali 24 horas de uma forma entendível. Verdade. E no final das contas, a gente trabalha para o cliente, né? Acho que tudo é pensado no cliente, na sua necessidade, na sua experiência, né? A gente falou bastante de consórcio, focamos bastante em imóveis, mas e para veículos? Eu sei que, França, você tem uma longa jornada aqui com veículos também, mas vamos explorar um pouco mais sobre esse tipo de patrimônio, também esse tipo de bem, na verdade, que as pessoas costumam adquirir e que traz tanta mobilidade e ajudam no dia a dia. Quais as opções que a gente tem hoje dentro do banco e como que a gente pode trabalhar melhor as modalidades para veículos? Nós somos bem completos na estrutura de veículos também, do ponto de vista de financiamento. Hoje, a nossa jornada do Super App, por exemplo, é uma jornada extremamente fluida, simples e rápida. Um cliente pode começar um processo de simulação até um pagamento de veículos em 10 minutos, numa jornada completa aqui do início ao fim, de maneira muito simples, intuitiva, sem nenhum tipo de dificuldade, com assinatura 100% digital, inclusive pelo próprio token da sua plataforma do app. Essa jornada, ela até alguns anos atrás, ela não era desta forma. Tivemos que fazer uma reformulação relevante nisso e tem outras características importantes. O Itaú está sempre muito atento com plataformas de preço que foram reconstruídas e de monitoramento de preço de mercado, para que a gente sempre tenha parcelas e condições mais atraentes para os nossos clientes. E a gente tem esse modelo 100% no autosserviço do próprio app. Então, o gerente sempre vai estar à disposição dos nossos clientes aqui para poder apoiar como for, mas o cliente também, 24 horas por dia, ele vai poder se autosservir de uma maneira super simples por esse aplicativo. Estamos hoje em mais de 15 mil pontos de venda no Brasil, então o Itaú ele é aceito de ponta a ponta, independente do que seja, e tem um fator muito relevante aqui na visão cliente que pouca gente sabe. É super importante negociar um carro e para ter desconto você muitas vezes negociar ele à vista. Quando você faz essa compra via o teu banco, você pode dizer para essa concessionária ou para essa loja que você vai pagar à vista. Porque de alguma forma você vai dar a entrada, mas o banco vai pagar o restante imediatamente. Então não deixa de ser uma compra à vista. Então esse é um dos bons conselhos que a gente pode dar para os clientes aqui em fazer as simulações e tentar fechar via plataforma do próprio app. Que legal, dica para ser anotada, hein? E aí, Nina, conta um pouco pra gente das suas experiências com veículos também, lá, como que tá a abordagem com os clientes, alguma dica que você queira transmitir para os nossos youtubers também? Eu acho que isso que o França trouxe é super interessante, porque também nós temos o papel de orientar o cliente na negociação. A maior parte das vezes ele não traz dessa forma a negociação na revenda ou concessionária, né? Que o pagamento dele é à vista. Mas para isso tu tem que estar muito próximo do teu cliente e você tem que ser a primeira opção dele, né? Então eu acredito que a questão de dica é você divulgar que ele tem, é você entrar em contato com o cliente. Eu diria que como dica nas sextas-feiras, porque os clientes eles procuram as revendas e concessionárias no final de semana, dão uma olhadinha nas vitrines, na internet, pesquisam o que eles querem comprar. Então, quinta e sexta é um dia bem interessante assim para você fazer essa comunicação e dizer que ele está com esse financiamento disponível, que o Itaú ele pode contar com o Itaú nesse momento. Acho que eu diria de dica isso também. E até, Nina, desculpa, André, mas eu acho que esse é um ponto importante que a Nina trouxe. O Itaú também tem o iCarros, que é uma plataforma de busca super importante e relevante. Ela está no Brasil inteiro, com um nível de relevância altíssimo.
parceiros que anunciam no iCarros são parceiros que a gente tem um histórico, a gente conhece bem esses parceiros. Então, de alguma maneira, você tem uma plataforma muito mais segura do que algumas outras plataformas abertas existentes no mercado. Então, isso também pode ajudar bastante o nosso cliente a não só ter a condição de financiamento que ele tem no app, mas também encontrar o bem que ele deseja. Então, a gente une todas essas 3 pontas, né, de financiamento, carro e cliente, para que esse negócio aconteça da melhor maneira possível. E lembrando, né, que o iCarros ele está dentro do app do cliente mesmo, então é dentro da mesma plataforma. Antes fazia diferente, né? Ele jogava para e hoje é dentro do próprio app. Então a gente prestigia os clientes que estão cadastrados, né? E o cliente com o financiamento. Muito legal, né? Um relacionamento do início ao fim, né? Isso é muito bacana. Saber que a gente tem dentro de casa todas as possibilidades de ajudar o nosso cliente a prosperar e a conquistar o seu bem, né? A gente sabe que dentro da nossa cultura, e aí eu abro mais um espaço aqui para além da cultura do banco, na cultura brasileira mesmo. A gente tem essa questão de ter o bem, né? De gerar patrimônio, criar patrimônio, e a gente tem dentro do banco, principalmente dentro da nossa cultura também, enraizada essa questão de a gente trabalhar para o cliente e oferecer todas as possibilidades que ele precisa aqui para prosperar e ir além, né? Então, muito legal. A gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria muito de ouvir vocês em relação, assim, quais as dicas que vocês dariam para os nossos youtubers na rede de agências sobre aquisição de bens no geral. Então, a gente falou de consórcio, a gente falou de imobiliário, a gente falou de veículos aqui, e consórcio a gente tem nas 2 modalidades, né? Então, e mais ainda. Então, queria ouvir muito vocês, assim, com as dicas que vocês dariam para os nossos youtubers hoje lá na rede de agências. Começar, Nina? Fiquem à vontade. Ladies first. Vamos lá, então. O que eu percebo, assim, Andréia? E aqui eu vou comentar uma coisa com a minha experiência também de alguns anos já como GGA, nas entrevistas que a gente faz. A gente percebe que quando o colaborador entra, né, no sonho de trabalhar no Itaú, o item que ele tem maior dificuldade é o consórcio. Então, como dica, eu acho que o Itaú ele tem uma plataforma que é o iOX, que traz muita informação, traz dicas de argumentos, de objeções, de tu contornar a objeção do cliente. Então, primeiramente, eu acredito que o colaborador ele tenha que estar seguro da informação que ele está passando. Essa é a primeira dica. Eu acredito que quando você não entenda e não tenha propriedade sobre aquilo que você está oferecendo, você não vai comunicar de uma forma que seja relevante para o cliente. E conversas profundas, né? A gente fala muito da empatia. Eu até acho até um pouco do clichê, né? Empatia, mas a empatia é você sentir pelo outro. E às vezes você tem no teu quadro de colaboradores youtubers que são mais racionais. Não tem problema, mas ele tem que ser minimamente profundo e interessado no que o cliente tem que trazer de informação para você poder atender a necessidade, né? E uma delas é com o financiamento. Então, ter propriedade de conhecimento, explorar as ferramentas do banco. Eu percebo que às vezes eles buscam muito fora e dentro do banco tem uma inúmera prateleira de informações. Do Inovas, a pesquisa traz argumentos de vendas, vídeos. E depois de ter propriedade é fazer essa inserção da conversa ser profunda e minimamente ter esse interesse em relação ao que o cliente traz. Eu acho que como um complemento ao que a Nina trouxe, existe uma relação de confiança muito importante entre gerente e cliente. Ela precisa ser preservada no mais alto nível possível. E para que essa relação seja preservada, o gerente ele tem o papel relevante aqui de entender com cuidado exatamente quais são esses desejos e as vontades deste cliente para apresentar as soluções que mais atenda a ele. O banco ele tem um portfólio de produtos e serviços enormes, como você bem trouxe. Então, além de produtos bancários, mas produtos além de banco, né? Então, a gente, de fato, pode atender os nossos clientes da melhor maneira possível com diversas soluções. Mas o mais relevante de tudo isso é fazer essa junção, né? Esse match, juntar o melhor produto com a solução do cliente para que ele, de fato, saia feliz disso. Esse processo faz com que você ganhe confiança e você continue perpetuando em mais negócios junto com ele,
junto com a família dele, para que você seja, de fato, este consultor, esta consultora deste cliente. Esse é um fator relevante que precisa ser mantido. Para que isso aconteça, tem alguns princípios, né? Dentre eles o conhecimento, conhecer os produtos, mesmo que você não conheça na profundidade máxima, mas é super relevante ter um conhecimento mínimo aceitável ali sobre cada um desses produtos para o direcionamento e que possam contar também com os nossos especialistas. Então, em todos esses negócios existem especialistas que podem dar suporte aqui a esta gama de gerentes aqui para poder apoiá-los em caso de uma necessidade, uma eventual conversa um pouco mais profunda. Mas é sempre muito relevante que a gente faça a apresentação do melhor produto que melhor atende o cliente. Então, uma palavra, de novo, eu não gosto tanto disso, mas fala bastante do suitability, né? Que é uma palavra onde o principal ponto é você fazer uma venda ao cliente, que o cliente compreenda o que ele está comprando, que de fato ele tenha ciência de que isso vai apoiá-lo. É uma venda que a gente chama de venda mal feita, essa venda pode quebrar essa relação de confiança e talvez você perder essa credibilidade com este cliente aí para novas oportunidades futuras. Então, eu acho que a confiança é o princípio, juntamente com esse conhecimento, para que a gente se aproxime dos clientes e compreenda e faça parte desse momento de vida de cada um deles, apresentando todas as soluções que o Itaú, com sua magnitude aqui, com sua segurança, pode apresentar. E só para fechar, sei que eu estou até me alongando um pouco, mas dado que a gente está indo para a parte final, a gente faz diversas pesquisas, como você trouxe aqui, NPS é uma delas, mas a gente pergunta aos clientes também, em muitos outros eventos, o porquê da escolha do Itaú. E tem uma coisa que é super relevante, o Itaú tem uma demonstração de marca muito segura para todos os nossos clientes no Brasil. E eles falam isso, eles acreditam, eles confiam no Itaú e eles entendem que com o Itaú haverá uma segurança e um cuidado para assim fazê-lo. Então, essa é uma responsabilidade de todos nós, como pessoas que representamos essa marca, para que a gente possa manter essa confiabilidade aqui sempre presente. Relacionamento, uma prateleira de produtos muito completa, um atendimento muito próximo ali com o cliente, que no final isso tudo gera satisfação, né? Acho que é o principal também, a gente buscar a satisfação dos nossos clientes, né? Não perder essa chama no nosso olhar aqui, de buscar sempre atender e atender muito bem o nosso cliente, né? Bom, a gente está chegando no final, como eu comentei, e acho que o grande resumo desse papo, que foi tão rico, é que a gente, de fato, trabalha para o cliente. E, principalmente, assim, quais são as nossas formas de entender a necessidade do cliente e servi-lo. E aí, eu quero fechar com uma pergunta. Qual que é o tempo certo, então, para realizar um grande sonho? Bom, eu acho que hoje é o tempo certo. Mas é evidente que isso passa por um princípio de conversas com os clientes, com a família, entendendo exatamente o que cada um deseja e com a entrega do melhor produto, solução e até orientação para este cliente. Esse é um papel nosso e é por isso que a gente existe, né? O próprio Milton costuma dizer isso, que o banco vai ser do tamanho do desejo dos nossos clientes, da forma que os nossos clientes querem, e esse é um papel de todos nós, poder apoiar, ter essa empatia e trabalhar para essa construção, não só de sonho, mas construção de planejamento e até de previdência aqui no sentido de renda passiva destes clientes. Então, que este seja o nosso olhar, um olhar de apoiar. Legal. E para você, Nina, qual que é o tempo certo? E aí, vale lembrar, só queria fazer um disclaimer aqui rápido, a Nina veio lá do Rio Grande do Sul, lá de Juí, e ela é uma grande parceira nossa aqui no programa dos Inovas Creator aqui, então sempre gera conteúdo falando de diversos assuntos, então pra gente é muito relevante ouvir também a sua voz lá da rede de agências. E para você, qual que é o tempo certo, então, para realização de sonhos? Eu acredito que todo dia é dia, né? E um sonho, ele vai ser um sonho pequeno, médio, grande, ele não precisa ser um grande sonho. E a gente fazer parte desse planejamento e disciplina para que o cliente consiga conquistar esse sonho
é primordial para a conexão e relacionamento engajado desse cliente. O França trouxe uma questão que, se você atende bem um cliente, atende a necessidade, de fato, você está encontrando uma solução para a realização desse sonho, você conquista, às vezes, uma família inteira, né? Então, acho que todo dia a dia, e a gente está lá para plantar também e ajudar o cliente a ter consciência disso e mostrar para ele e a viabilização desse planejamento através de nós lá na agência. Legal. Gente, super obrigada. Foi um papo muito rico, muito gostoso. Agradeço demais a presença de vocês aqui hoje com a gente. Super obrigada, França. Obrigada, Nina. Espero que a gente possa ter outros papos como esse. Você já sabe, mas não custa nada lembrar. O InovasCast é uma editoria dentro do Desenvolve, então você fica à vontade para consumir todo o conteúdo que tem aqui dentro do canal, no Spotify e nas demais plataformas. E lembre-se que lá no Inovas a gente tem conteúdo relevante, profundo, que faça parte do seu dia a dia. Então aproveite para consumir, para compartilhar com seus youtubers da Agência Laranja e comentar também. Então a gente quer muito ouvi-los, quer ouvir as sugestões e dicas que vocês têm aqui no dia a dia para a gente também, tá? Muito obrigada e até a próxima!